Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 1.1, Conteúdo, Semana de Arte Moderna. Habilidade: compreender a importância da Semana de Arte Moderna para a história da arte brasileira. Olha só o que a gente tem aqui, observe a imagem e responda. Vocês estão vendo essa imagem aqui, certo? Você acha, por acaso, que o artista que pintou este quadro é brasileiro? Será, gente? Vamos olhar, presta atenção. A gente consegue identificar alguma coisa aqui que a gente pode falar que é de um artista brasileiro? Será? Por quê? Não, professora, eu acho que ele é brasileiro. Tá, mas por quê? O que te leva a achar que a pessoa que pintou esse quadro aqui é um artista brasileiro? Ou não, professora, eu não acho que ele é brasileiro. Mas por quê? Então, vocês vão olhar essa obra, que é muito bonita. Não vou falar o nome, que senão vocês já vão pesquisar para saber se é artista brasileiro ou não. E vocês vão tentar identificar se essa obra é de um artista brasileiro ou não. E a gente vai, com isso, a gente vai dar início à nossa aula de hoje sobre a Semana de Arte Moderna. Olha onde eu estou, gente. Eu estou em frente ao Museu de Arte Moderna de São Paulo. A gente vai começar a falar agora de um movimento que revolucionou a arte brasileira. A gente pode contar que a história da arte do Brasil, ela começou antes, ela tem uma história antes e depois da Semana de Arte Moderna. Então, o Teatro Municipal de São Paulo, que é onde eu estou aqui à frente, ele foi o palco de várias apresentações que a gente vai conversar hoje e que revolucionaram, mudaram completamente a história da arte brasileira. Então, vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, ela ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, como eu falei, de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Por isso que ela é conhecida também como a Semana de 22. Tendo como objetivo principal renovar e transformar o contexto artístico e cultural urbano, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, na arquitetura e na música. Então, aqui no Teatro Municipal de São Paulo, foi onde aconteceu toda essa movimentação, foi aqui nesse lugar lindo. Então, a gente teve uma revolução, tanto na literatura, quanto nas artes plásticas, quanto na música. Então, foi uma grande revolução que os artistas brasileiros estavam propostos a fazer. Mas, professora, o que estava acontecendo no Brasil nessa época? Nesse período do ano de 1922, como é que estava o Brasil? Né? A gente estava em guerra, não estava? O que estava acontecendo? Então, a gente vai falar agora com a professora Isabel e ela vai comentar com a gente um pouco de como é que estava o Brasil nesse período da Semana de Arte Moderna. Olá! Eu sou a professora Isabel e vim aqui para falar um pouco sobre o contexto histórico do Brasil no momento em que ocorreu a Semana de Arte Moderna em 1922. Bem, a gente tinha acabado de se tornar uma república, isso ocorreu aí em 1889 e o Brasil ainda caminhava no sentido de se encontrar. O Brasil passava por um processo de industrialização e contava também com uma quantidade considerável de mão de obra imigrante. As cidades vinham ganhando força, fortalecendo ali o meio urbano. Isso era uma novidade, porque o Brasil tradicionalmente era um país rural. Foi preciso também investir em educação para que a mão de obra atendesse às necessidades capitalistas da indústria. Com isso, a sociedade vai ganhando informação e nós vamos ver mudanças, principalmente em relação à chamada classe média. Todas essas classes buscam se firmar, procuram de certa forma uma identidade para o nosso país. Afinal de contas, o que é ser brasileiro? Nesse momento, a nossa arte copiava os ideais europeus. Ela não buscava uma identidade própria, não buscava algo que só fosse visto de fato por aqui.
Isso começa a incomodar os intelectuais que promovem aí uma mudança no sentido de trazer essa identidade, de nos fortalecer enquanto nação, de criar algo que em qualquer lugar do mundo pudesse ser reconhecido como brasileiro, pois só existia por aqui. Essa foi a grande novidade trazida pela Semana de Arte Moderna de 1922, que está dentro de um conjunto de mudanças ocorridos na primeira metade do século XX, que marcam consideravelmente a nossa política, a nossa economia e a nossa sociedade, pois a partir de então vamos moldando a nossa identidade enquanto país, enquanto nação. Eu espero ter contribuído, aguardo outros convites. Foi um prazer e até lá. O país estava começando a se industrializar e os intelectuais começaram a se incomodar com essa história de sempre trazer, importar essa cultura europeia. Mas espera lá, vamos mostrar uma arte nossa, vamos mostrar uma arte brasileira. Então vamos parar de copiar o que está vindo de fora e mostrar o que nós sabemos fazer aqui. Então foi basicamente isso que aconteceu. Foi um momento em que os artistas decidiram se apresentar como artistas brasileiros. Mudar, subverter uma produção artística, criar uma arte essencialmente brasileira. Embora em sintonia com as novas tendências europeias, essa era basicamente a intenção dos modernistas. E esta nova forma de expressão, ela não foi compreendida pela elite paulista, que era influenciada pelas formas estéticas europeias mais conservadoras. A elite, habituada com os modelos estéticos europeus, que eram mais arcaicos, ela sentiu-se violentada em sua sensibilidade e afrontada em suas preferências artísticas. Então, o que aconteceu? Como os artistas brasileiros, eles se propuseram a criar uma arte genuinamente brasileira, essa arte deu de encontro com o que a sociedade estava acostumada. Aí eles começaram a sentir, começaram a reclamar. Então entra, por exemplo, um poeta e ele vai declamar a sua poesia, eles estão acostumados com aquelas rimas todas certinhas, bem feitinhas. Não. A poesia moderna é totalmente diferente. E isso começou a mexer com a sociedade de uma forma geral. E como eles começaram a se sentir incomodados com aquelas produções artísticas, aqueles quadros tão diferentes do que eles estavam acostumados a ver por aí, baseados nessa influência europeia, nesse consumo cultural que nós tínhamos do que vinha de fora, né, e não mostrar a nossa arte genuinamente brasileira. E teve um idealizador, teve uma pessoa que idealizou o movimento e foi responsável por dar o start, digamos assim, o início a esse movimento. O idealizador deste evento artístico e cultural foi o pintor de Cavalcante. Olha só, a gente tem aí a imagem do panfleto da Semana de Arte Moderna. Aí tem Semana de Arte Moderna, São Paulo, 1922. E na outro lado a gente tem, né, o catálogo de exposição da Semana de Arte Moderna. E esses desenhos que estão aí, eles são de Cavalcante, do pintor de Cavalcante. Então, ele foi o idealizador desse movimento. De Cavalcante se reuniu com outros intelectuais da época e começou a conversar. Não, gente, tem alguma coisa errada, a gente precisa mostrar o que a gente está fazendo, porque eles já vinham produzindo a sua arte genuinamente brasileira, a sua produção artística brasileira. A gente não pode esquecer que eles vinham estudando vanguardas europeias, né? Eles estudavam cubismo, dadaísmo, surrealismo, que eram vanguardas, movimentos artísticos que estavam acontecendo na Europa. Então, esses intelectuais viajavam, pesquisavam, estudavam e vinham para o Brasil produzir a sua arte baseado nessas vanguardas europeias. Então, eles utilizavam como base o que os artistas estavam produzindo lá fora, mas eles queriam trazer para cá a sua produção artística. E como é que eles poderiam nacionalizar, né, a nossa produção artística? Quando eu falo em nacionalizar, eu falo para tentar mostrar numa pintura, numa escultura, num poema, que nós somos brasileiros, que como a gente viu no nosso desafio do dia, não, será que essa arte é feita por um brasileiro? O que eu posso fazer
para poder que o espectador, o apreciador dessa obra de arte, possa identificar que não, essa obra foi feita por um artista brasileiro. Então era isso que eles queriam tirar essa roupagem dessa cultura importada, né, desses hábitos que a gente vem trazendo de fora, que ainda acontecem, né, hoje em dia, mas já numa intensidade bem menor do que acontecia no ano de 1922, que foi quando aconteceu a Semana de Arte Moderna. Então, eles prepararam esse evento, né, com vários dias que aconteceram, a gente vai ver durante a aula como ele se organizou. E neste evento, os artistas brasileiros mostravam as suas propostas de manifestações artísticas que mostrariam a sua identidade, né? Eles identificariam num contexto artístico mundial, dentro, né, de um cenário artístico mundial, identificariam aquele artista como um artista brasileiro. Então, a gente viu que a semana ela aconteceu, como a gente acabou de falar, de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Mas, professora, ela aconteceu durante toda essa semana? Não. Na verdade, ela só teve 3 dias de duração, certo? No primeiro dia, que foi o dia 13 de fevereiro de 1922, foram apresentadas obras de pintura e escultura. No segundo dia, que foi o dia 15 de 2 de 1922, foram apresentadas obras de poesia e literatura. E no terceiro dia, que foi o dia 17 de fevereiro de 1922, foram apresentadas obras musicais. Então, olha só, a gente fala que foi a Semana de Arte Moderna, só que ela só aconteceu realmente durante 3 dias. Ela foi organizada em 3 dias e cada dia contava com uma apresentação artística, pintura e escultura, poesia e literatura e obras musicais. Então, quando a gente fala da Semana de Arte Moderna, a gente já imagina que é uma semana, que foi um evento que aconteceu durante uma semana, né, de segunda a sexta, digamos assim. Não, ela aconteceu realmente durante 3 dias, esses 3 dias que nós vimos, e ela foi dividida para as apresentações não se atropelarem. A gente vai ter um dia só de pintura e escultura, onde os pintores e os escultores apresentavam as suas composições artísticas. No outro dia a gente teve poesia e literatura, né, onde tiveram apresentações de poesias até. E no terceiro dia a gente teve apresentações de obras musicais, que aí era só a parte de música. Então, o evento ele foi muito bem pensado e elaborado. Quando os intelectuais se reuniram para pensar esse movimento, né, essa semana, eles queriam realmente atingir todas as classes sociais brasileiras, mas principalmente a sociedade burguesa. Aquela sociedade que consumia aquela produção cultural. Eles eram responsáveis por trazer essa cultura de fora e instalar aqui. Eles compravam pinturas de fora, né? Eles consumiam essa cultura europeia e eles queriam mostrar para essa sociedade uma arte genuinamente brasileira. A Semana de Arte Moderna trazia tendências que estavam vigorando na Europa, mas a ideia era adaptá-las para complementamente para a realidade brasileira. Então, o que eles queriam? Eles queriam aproveitar os conceitos europeus para, a partir deles, estruturar uma arte que fosse nossa, voltada para os brasileiros. Então, foi como a gente já comentou. Eles utilizavam as vanguardas europeias. O que eram as vanguardas europeias? Eram aquelas manifestações artísticas, aqueles movimentos artísticos que estavam acontecendo na Europa. Por exemplo, dadaísmo, surrealismo, futurismo. Então, eles estavam aproveitando essas vanguardas europeias para produzir, adaptá-las completamente para a realidade brasileira. Eles vão adaptar essa vanguarda para a realidade brasileira. Aí a gente tem a imagem dos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna. Né? A gente tem 2 imagens aí, tem uma que está mais completa, com todos os artistas. Na segunda parte da nossa aula, a gente vai ver
quais foram esses artistas que participaram da semana, né? O que foi que eles produziram, se eram pintores, se eram poetas, e como eles participaram da semana. Então, eles traziam essa vanguarda europeia, as tendências dessas vanguardas europeias, e adaptava completamente para a realidade brasileira. Porque uma pintura europeia raramente vai trazer, por exemplo, o contexto de uma cidade brasileira. Por exemplo, o Amazonas. O nosso Amazonas é muito rico na fauna, na flora, na verdade. Os nossos rios, graças a Deus, nós somos um território muito rico. Então, uma pintura europeia, como não é comum lá fora ter uma cidade tão rica em biodiversidade como nós temos, raramente eles vão pintar algo como as nossas florestas, os nossos rios. O que os artistas brasileiros pensavam? Não, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer as nossas obras colocando elementos que a gente pode fazer uma relação com o Brasil. Aí o espectador, o apreciador da obra de arte vai olhar e falar, olha, provavelmente quem fez isso aqui foi um artista brasileiro. Vocês estão vendo que eles estão utilizando cores da bandeira brasileira? Muito interessante. É uma forma, não é verdade? A gente pegar a nossa bandeira do Brasil, olha, na bandeira do Brasil tem verde, amarelo, azul e branco. Por que a gente não faz uma obra, uma pintura, um desenho, utilizando só verde, amarelo, azul e branco? Então, eles foram buscando elementos que pudessem compor a sua composição artística, mostrando que era uma arte genuinamente brasileira. Então, eles aproveitaram os conceitos europeus para, a partir deles, estruturar uma arte que fosse nossa, voltada para os brasileiros. As características artísticas mostradas na Semana de Arte Moderna foram muito mal recebidas pela elite paulista, que ainda estava muito presa às estéticas europeias mais conservadoras. Tudo começou quando os artistas brasileiros sentiram a necessidade de buscar o novo, abandonando tudo aquilo que era antigo do ponto de vista de arte. Inicialmente, talvez eles não soubessem exatamente o que queriam, mas sabiam o que não queriam: continuar reproduzindo aquelas tendências consideradas já ultrapassadas. Por que acontecia? Gente, naquela época, a gente está falando de 1922, não tinha internet, né? A gente não conseguia, em segundos, acessar uma informação. Então, quando aquela manifestação artística já estava acontecendo na Europa, demorava muito tempo para chegar no Brasil. Quando chegava no Brasil, elas já estavam o quê? Ultrapassadas. Já não estavam mais fazendo as obras dadaístas, as obras futuristas. Não, já tinha passado, gente. Eles já estavam em outro movimento, em outra vanguarda. Então, o que os artistas queriam? Eles queriam parar de ficar reproduzindo essas coisas ultrapassadas, essas tendências ultrapassadas, que não dava mais. Eles queriam fazer uma arte brasileira. Claro, se inspirando nas vanguardas europeias, sim, mas não apegados a essa estrutura artística que já tinha passado. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue ter acesso em tempo real. Por exemplo, está tendo uma exposição artística lá no Louvre, no Museu do Louvre, na França. Se eu quiser, eu consigo assistir agora. Se ele tiver um link, eu consigo pela internet, entro no meu computador e já assisto a exposição na mesma hora que ela está acontecendo. Mas em 1922 não existiam essas possibilidades. Tanto que até os vídeos que foram feitos durante a semana, muitos deles já se perderam por conta da qualidade da gravação, né? Já faz muito tempo, a tecnologia era muito escassa, não era como a que a gente tem hoje. Então, os artistas, eles queriam se desapegar dessas coisas ultrapassadas. O dadaísmo, o futurismo aconteceu, sei lá, 2, 3, 4 anos lá na Europa. Por que agora tem que acontecer no Brasil? Por que a gente não usa os elementos deles para fazer uma arte nossa? Então, muito provavelmente, eles nem pensaram exatamente, não, nós queremos fazer uma arte utilizando apenas elementos artísticos brasileiros. Não, eles tinham uma certeza, que eles queriam parar de copiar a arte europeia. Aquilo que já estava ultrapassado, isso eles tinham certeza. E a partir daí, eles começaram a criar a sua própria arte, a arte brasileira.
Então, durante a Semana de Arte Moderna, os artistas brasileiros, eles demonstraram que queriam ter liberdade de expressão e de criação, além de uma identidade própria. Aí no folder que nós temos, um é o folder e o outro é o catálogo da exposição. Nesse catálogo da exposição, todas as obras que foram apresentadas, elas contêm no catálogo, né? Então, a gente tem obras de Cavalcante, e ele tentou já colocar alguma coisa do Brasil, né, tentando utilizar essa arte moderna para produzir esses folhetos. Então, eles queriam ter liberdade de expressão e de criação. Eles queriam poder criar de acordo com a própria vontade, de acordo com a sua identidade. Por quê? A elite paulista, mais precisamente, né, direcionando mais para São Paulo, que foi onde aconteceu o evento, eles tinham resistência em aceitar uma obra que não fosse nos moldes europeus. Um dos momentos que marcou a Semana de Arte Moderna foi quando Ronald de Carvalho começou a recitar o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Naquele momento, quem estava assistindo no teatro fez um verdadeiro coro de algazarra e vaias, demonstrando claramente o descontentamento com a poesia. Então, a gente vai assistir agora um vídeo, o professor Felipe, ele vai mostrar pra gente, ele vai narrar, ele vai declamar o poema Os Sapos, aí vocês vão tentar perceber por que as pessoas vaiaram esse poema. Então, agora nós vamos assistir o vídeo. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra, em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como prime comer os hiatos, que arte! E nunca rimos termos cognatos. O meu verso é bom frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em o assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor de um joalheiro, ou bem de um estatutário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, cabe no martelo. Outros, sapos pipas, um mal cabe em si. Falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita verte a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Gente, vocês conseguem imaginar o teatro cheio, o Teatro Municipal de São Paulo cheio, e entra o poeta para declamar o seu poema Os Sapos. Vocês perceberam que ele praticamente não tem rima, na verdade? Mais para frente, durante a aula, a gente vai conversar com a professora Joyce, de língua portuguesa, e ela vai falar quais são os principais elementos da poesia moderna. Porque nesse movimento da Semana de Arte Moderna, começaram as apresentações da arte moderna. E quando a gente fala de arte, a gente fala de pintura, dança, música, e a gente fala também de literatura, de poesia. Então, esse poema foi uma confusão. Por quê? A sociedade, aquelas pessoas que estavam lá, todas bonitinhas, esperando para escutar uma declamação de uma poesia, estavam acostumadas com aquela rima certinha, com uma musicalidade que é natural das poesias europeias, das poesias dos movimentos literários que estavam acontecendo no mundo afora. E quando eles se depararam com esse poema, Os Sapos, que é até de difícil compreensão, porque como ele não segue uma estrutura, né? Você tem que ter bastante atenção para poder entender. Eles ficaram horrorizados, começaram a vaiar, ficaram revoltados. Então, a arte moderna a Semana da Arte Moderna veio para buscar essa ruptura, para realmente
a gente quebrar esses laços da produção artística europeia, que devia ser seguido assim como era apresentado lá fora, e mostrar, epa, pera lá, aqui a gente tem gente fazendo arte também, e vamos mostrar a nossa arte. Vamos falar dos nossos sapos, o sapo cururu na beira do rio, né, que foi assim que ele termina o poema. Então, para vocês terem noção de como foi um movimento que revolucionou não só a arte, mas a história do Brasil de uma forma geral. Os livros de história, eles citam a Semana de Arte Moderna, porque foi um momento em que o país todo estava passando por uma revolução. A professora Isabel falou, a gente estava passando por um momento de industrialização. Então, vamos mostrar uma coisa nossa, vamos mostrar uma produção artística nossa. Então, a gente viu que ele foi dividido em 3 dias, e em cada dia tinham apresentações artísticas diferentes. Todos eles mostrando as suas obras de acordo com o que estava proposto para o evento, que era mostrar que os artistas eles tinham que ter liberdade de expressão e criação. Eles queriam fazer a sua obra sem se preocupar se ela estava seguindo ou não os cânones europeus. A sua aula continua no próximo vídeo.